E hoje, como a Sandra destacou, o presidente Barack Obama voltou a falar sobre o atentado. O governo americano afirmou que não existem indícios de que as explosões tenham sido executadas por algum grupo estrangeiro, como a rede Al-Qaeda. Guga, resta ao governo agora reforçar a segurança, tentar de alguma forma acalmar a população americana? Exato, Sérgio. A segurança foi reforçada em todas as cidades grandes dos Estados Unidos, aqui em Nova York, especialmente nos principais lugares mais movimentados, como Times Square, Grand Central, a Brooklyn Bridge. Nas estações de metrô, um pouco, nada muito grande. Peguei metrô hoje, não é que você chega na estação de metrô, vão ter vários policiais, não. Eles olham as pessoas, veem se tem alguém com movimento suspeito, ou com alguma situação que chame atenção. Nas outras cidades também, especialmente em Washington, claro. Na Europa, em Londres, houve um reforço grande da segurança, porque vai ter a maratona agora, no próximo domingo, na Grã-Bretanha, e também o funeral da Margaret Thatcher. Portanto, existe um temor grande na Grã-Bretanha. Mas a vida, como a Sandra colocou, voltou ao normal. Aliás, Nova York estava normal desde ontem. As pessoas querem, como no Brasil, querem saber quem cometeu o atentado, qual teria sido o motivo, querem informações. Mas ninguém tem medo nesse momento, assim, um medo muito grande que vá ocorrer alguma coisa aqui em Nova York. A vida segue normalmente aqui na cidade. Bom, agora o que a gente vê, como a Sandra também destacou, né, o presidente Obama já falou por 2 vezes, né, em pronunciamentos ontem e hoje, vai nesta quinta-feira a Boston, e a população, o Camarote, em momentos de tragédia, quer justamente isso, uma resposta rápida por parte das autoridades. Posição do Barack Obama, porque as pessoas, a população acaba percebendo até mesmo o gestual do presidente, se ele está tenso ou não. Então, ele aparecer e falar sobre isso é importante, porque o gesto, por exemplo, ele transmitiu hoje segurança, que foi e tentou transmitir, passar tranquilidade para a população. Então isso acaba pegando. Quando você vê, se o Obama tivesse tenso, nervoso, não soubesse responder de forma clara às indagações, ou não se posicionasse de forma muito clara, aí sim poderia criar um ambiente, talvez até mesmo um pouco criaria um ambiente assim de as pessoas ficariam sem saber direito o que estaria acontecendo, poderia passar alguma intranquilidade. Não foi o que aconteceu. Eu acho que a resposta do Obama hoje foi imediata, ontem também, e isso passa um ar de que está tudo pelo menos sendo analisado e um ar de que alguma coisa está sim sob controle, não está fora do controle, o governo está agindo e atento. Isso apesar do governo ainda não ter nenhuma pista de quem tenha provocado esse ataque, hein, Guga? Exato, Sérgio. O que o Camarote falou é muito importante. A Universidade Duke divulgou hoje um relatório, uma pesquisa que eles fizeram sobre psicologia do terror, justamente porque houve, claro, o atentado em Boston. Normalmente, depois de atentados terroristas, tentativa de atentado, as pessoas aumentam muito o medo da insegurança. A sensação imediata é de insegurança, de que podem haver novos ataques terroristas. Foi o que aconteceu ontem em Boston, houve um certo pânico na cidade. Mas, aos poucos, ações como do próprio governo, como o Obama falando que está acompanhando, colocando a polícia na rua, colocando os bombeiros, os médicos também. A gente viu hoje a entrevista dos cirurgiões do Mass General, os cirurgiões falando dos pacientes, de tudo. Esses atos heróicos, que eles chamam de heroísmo mesmo, alguém que salvou uma vida, tudo deixam as pessoas mais tranquilas com o passar dos dias. Elas se sentem mais seguras, veem que existe uma estrutura por trás para garantir a segurança delas e acaba voltando aos poucos a sensação de segurança depois do pico de insegurança logo após o atentado. A gente lembra bem como foi no 11 de setembro, que foi um atentado de uma dimensão 1000 vezes maior, literalmente, 3 mortos, agora 3.000 no 11 de setembro, e houve um temor pelo mundo todo.
Agora, outra questão que também a Universidade Duke chama atenção é a elevação do risco de preconceito. Não se sabe quem realizou o atentado, mas já surgem especulações de que poderia ter sido o saudita ou um grupo terrorista islâmico, como Al-Qaeda. Mas eles frisam que não. Primeiro que não tem nenhuma informação de que tenha sido Al-Qaeda, como você deixou bem claro, Sérgio. Não se sabe quem realizou esse atentado. O Obama foi muito firme nessa questão, não dá para saber quem foi. E mesmo que tenha sido a Al-Qaeda, os outros muçulmanos americanos não são responsáveis. Hoje houve um episódio lamentável no aeroporto de Boston, quando um avião iria sair, só que 2 passageiros falando em árabe, a língua deles, acabaram incomodando os outros passageiros que disseram que não se sentiam seguros viajando com pessoas que falavam árabe, e esses 2 passageiros, só porque falavam árabe, foram retirados do avião. Eles eram inocentes, pessoas como eu, como você, mas que pelo simples fato de falarem árabe e associarem, lamentavelmente, árabe ao terrorismo, eles foram retirados do avião nessa medida deprimente dessa companhia aérea. E isso a Universidade Duke fala que é um dos grandes problemas, que é o aumento do preconceito, e mesmo quando ainda não se sabe se foi Al-Qaeda, se foi terrorismo doméstico, como você e a Sandra falaram muito bem, e mesmo que tenha sido Al-Qaeda, não dá para responsabilizar toda a comunidade muçulmana do mundo, 1 bilhão de pessoas pelo atentado. Lembrando que o preconceito foi contra árabes, nem todos os árabes são muçulmanos, muitos árabes são cristãos, e nem todo muçulmano é árabe. Aliás, só 25% dos muçulmanos são de origem árabe, o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, que não é árabe. Mas cresce esse preconceito. Portanto, agora, nessa sensação de segurança que vai diminuir com o passar dos dias, aumenta, lamentavelmente, o preconceito, segundo a Universidade Duke, na Carolina do Norte. Se existir alguma possibilidade desse preconceito ser reduzido nos Estados Unidos, ela praticamente acabou com mais esse atentado que ocorreu em Boston, reforçando, embora não se saiba ainda quem cometeu esses ataques. E, Beth, muitos brasileiros participavam da corrida ou estavam na cidade a passeio. Alguns já retornaram ao Brasil no aeroporto de São Paulo. Sim, Sérgio. Olha, não há voos diretos, né, de Boston para São Paulo, mas existem muitos que saem aí de cidades vizinhas, Nova York, por exemplo, Washington, enfim, fazem escala em Boston e seguem aí para o Brasil. Hoje cedo, muitos passageiros, dezenas deles, vindos aí de Boston, desembarcaram em Guarulhos, que é o aeroporto internacional daqui de São Paulo. A repórter Carla Lopes, ela estava lá hoje cedo e entrevistou algumas pessoas. Vamos ver. Muito triste, né? Ver muita gente machucada. Uma coisa que ia ser uma coisa de Boston, uma festa para Boston. Foi uma tristeza. A América é a minha pátria de escolha. Mas, infelizmente, acontecem coisas que, graças a Deus, no Brasil não acontece. 2 coisas me chamaram muita atenção. A segurança logo mudando, se posicionando, e os atletas, vários atletas já estavam no embarque, né? Ali, atleta chorando, uma moça se ajoelhou no chão diante do monitor e aflita, começou a ligar para a família e chorava muito. Isso me chamou muita atenção. Acho que para nós brasileiros não temos a dimensão do que isso significa. Né? Não temos essa dimensão por não passarmos por uma situação nem parecida, graças a Deus. Então ali é um trauma muito grande, né? Somando, tudo vem à tona, né? O 11 de setembro chega nesse momento assim, aquelas pessoas, americanos parados em frente à televisão, todo mundo se levantou no aeroporto, não ficou ninguém sentado, se levantaram e começaram a assistir. Isso realmente é que me chamou muita atenção. São os depoimentos de alguns brasileiros que estavam lá em Boston quando houve o ataque, as explosões.